Pessoal, semana de imunidade, eu vou te ensinar são 7 muros contra as doenças para blindar sua saúde e saúde da sua família. Hoje é um terceiro muro, muro do probióticos. Por quê? Probióticos, porque probióticos favorecem a saúde do seu intestino. O intestino faz parte do par, o meridiano do pulmão. Então você tem dois meridianos, um meridiano no pulmão, que é yin, o outro par é o intestino grosso. Sempre esses meridianos na medicina chinesa faz parte do par. O pulmão pertence a alimento metal, é metálica. E o intestino grosso pertence ao alimento terra. Terra cria metal. Então, é como fosse o intestino grosso na medicina chinesa, é a mãe do pulmão. Quando o pulmão está fraco, você precisa proteger seu pulmão, precisa fortalecer seu pulmão, fortalecer o sistema respiratório. Você, a primeira coisa que tem que fazer, melhorar seu intestino grosso. Se o seu intestino grosso está preso, não está funcionando ou está soldando, então você precisa melhorar pelo probióticos. O intestino não pode funcionar com antibiótico, tem que funcionar com probiótico. O probiótico em grego é pro-vida ou para-vida. Então, começa com o intestino. Você via, quando a gente envelhece, o problema grande é que o intestino ficou preso, ou então não funciona direito. A criança, apesar de a imunidade estar baixa, mas a criança é muito ágil, porque o intestino sempre está funcionando. Nessa situação, você produz uma defesa mais rápido pelo intestino. Você lembra, quando começou o surto da doença, muita gente corre para o supermercado, compra papel higiênico. Por quê? Porque o novo vírus ataca muito o seu intestino. Então começa a ter diarreia. Desculpa que meu bom humor, a pessoa fala diarreia mais rápido que pensamento. Quando antes você pensava, você já soltou o intestino. Então, protege. Isso seria hoje o terceiro muro, mas na verdade, na prática, o seu intestino seria o primeiro muro, é mais importante. Né? Como esses micro-organismos funcionam para proteger seu intestino? Praticamente ele tem 4 funções. O primeiro é competição e eliminação de bactérias ruins. Muitas pesquisas mostram que bactérias ruins fazem que a pessoa fique nervosa, cair a resistência. Quando tem bactérias boas, você aumenta a paciência, fica mais calma, fica bom humor, mais positivo e ainda tem imunidade mais alta. Então, a primeira competição dos bactérias boas já elimina bactérias ruins pela produção de algumas substâncias que ele mata nessas bactérias ruins. E essa substância que a gente pode usar como anticorpos. Então, essa segunda função que probióticos aumenta a defesa de anticorpos, que IgG e IgA, para proteger bactérias, para proteger vírus. Então, essa segunda opção. A terceira função, que ele modula o sistema de imunidade. Então, aumenta o sistema imunológico pela produção de linfócitos, pela produção de CD4, linfócito T, e aumenta a fagocitose. Então, acelera esse processo de eliminar os vírus e bactérias no seu próprio intestino pelo primeiro contato. Então, o primeiro contato, o intestino já elimina, já aumenta a sua imunidade. Quando tem essa função, ele começa, os bactérias que têm muita facilidade de produzir muitas substâncias que a gente não produz. Então, a gente aproveita. Né? Os bactérias bons são muitos milhares de anos que convivem conosco. Então, a gente tem mais bactérias, na verdade, do que sua própria célula. Né? A última função das bactérias boas pode produzir vitamina K e outros tem vitamina B12, além de outras substâncias que o ser humano pode aproveitar. Então, essa simbiose ajuda o ser humano a evoluir até hoje. Então, podemos dizer que você tem mais bactérias, né? Você é um soma de muitas bactérias do que a sua própria célula. Então, nesse sentido, que você tem uma saúde boa no intestino, você aumenta a sua imunidade, aumenta a imunidade do pulmão, você começa a blindar o seu pulmão e a via respiratória. Então, seria um muro. Claro que você precisa tomar esses probióticos com as suas dietas também, com iogurtes, você precisa de um tempo para fortalecer esse muro, né? Você tem que ter um tempo de construção
nessas muros de sua imunidade, ok? Então, depois disso, você vai praticar, compartilhar com seus amigos, já tem 2 vídeos, esse é o 3º vídeo, para quem não assistiu ainda, chama a pessoa para assistir. Quem não escreve, chama seu neto para se ensinar você a escrever. Para comentar no meu vídeo, você precisa ter um canal, ter uma conta no Google, ok? Chama seu neto para fazer a conta, se inscreve no meu canal e aí você comenta o que você quer, outros vídeos e maior tempo que vou responder mais possível, né? Suas perguntas, então fazer outros novos vídeos para responder, ok? Então, no segundo bloco a gente vai responder quais são nesses probióticos. Então, praticamente, eu listei, aqui tem 7 probióticos, tem muitos probióticos na prateleira, né? Eles são classificados, praticamente, são 4 tipos de bactérias bons. Então, primeiro é Lactobacillus, né? Você encontra muitas marcas. Segundo, tem Bifidobacterium, né? O terceiro, Enterococcus. O 4 seria não ácidos, né? Tem aquela Saccharomyces, né? Esse é um dessas, tem outro tipo também, não são ácidos. Então, tudo nessas bactérias precisa sobreviver dentro do seu intestino. Você precisa passar a acidez do estômago, passar pelo bile do seu fígado, a secreção do pâncreas, até chegar no intestino. Então, são várias barreiras. O que vale é sobrevivência dentro de você. Então, sempre quando você puder ordenar algum tipo de probióticos, né, aumentar os iogurtes para aumentar né, a variedade dos bactérias bons. Não adianta você ter 1 milhão de alface, né, 1 milhão de hectares de alface. Você precisa ter variedade. Isso aumenta mais a diferença, a resistência contra as doenças, ok? Então, o que eu encontrei são 5 tipos de probióticos e mais 2 tipos de iogurte que passam pela Anvisa e um miso no terceiro, né? O último. Então, primeiro, a enterogermina. Enterogermina tem 2 formas, tem enterogermina normal e plus. Ele tem mais 2 bilhões de bacilos, chama bacilos Klause, né? O segundo é Simpelflora. O Simpelflora também tem milhões de bactérias, tem 2 tipos, tem Lactobacillus, tem Bifidobacterias. São 2 tipos de bactérias dentro dessa uma saquinho, ok? O terceiro é Leipa, né? Tem 200 milhões de bacilos, né? A pessoa vai, não estou só dando intestino, mas é só para você regular a flora intestinal. O quarto é 20 bi, são 20 bilhões de 2 tipos. Tem um lactobacilo, paracasi e tem outros, uma bifidobactéria. São 2 tipos de bactérias. O quinto é o tradicional Floratil, que todo mundo já, né, desde criança a pessoa já sabe usar Floratil. O Floratil é o outro tipo de bactéria. Ele chama Saccharomyces, né? Saccharomyces 17. Então é um outro tipo não ácidos. O sexto seria o Yagut. Yagut é aquele vermelhinho, né? Lactobacillus casei xylota é um outro tipo. Você pode ordenar nessas junto com probióticos, se você quiser, e toma iogurte também. Iogurte é baratinho no supermercado. A Anvisa fiscalização procurou saber que examinou bactérias vivas. São 2 tipos. Uma é Yakult, que eu acabei de falar. O outro chama Activia. Activia tem uma pequenininha, chama Activia mel, onde tem bactérias vivas tão regulares. Então, essa também são outro tipo de probiótico. Ok? Além do lactobacillus, tem o terceiro, são leveduras. Nessas leveduras são bactérias diferentes. Um dessas que a gente mais fácil de encontrar é miso. Miso, para quem não sabe, é a fermentação de soja. Quando a criança sempre vê minha mãe fazer uma soja cozida, depois de deixar mufando na barreira de uva ou na sombra. E quando ele mufa muito, você lava um pouco, ele fermenta durante 3 meses embaixo do sol. Na verdade, é uma bactéria normal fermentando, né, em cima do mofo. Então, no primeiro instante que você vê o miso, ele é anti-mofo, ele é anti-fungo. Então, tem produções dentro dessas bactérias, são muito diferentes. Então, como você
levedura. O miso é diferente de tudo aquilo que 7, 5 probióticos e 2 de iogurte. E esse miso seria a terceira via, né? Além do probiótico, iogurtes e miso seria a terceira via, que é muito diferente. Para quem não conhece, o miso, o único problema é muito salgado. Então, que quantidade que você pode tomar? Você pode tomar uma colher de sopa diluído com azeite, com vinagre, e faz uma molho de salada. Uma vez por semana, você põe no molho de salada, não cozinha. Quando você cozinha, ele mata as bactérias. No miso, você tem essas bactérias que produzem vitamina B12, ainda vitamina K. É uma fonte de vitamina K. Quando você faz misoshiro, tem vitamina K, mas já não tem mais bactéria viva. Então, por isso que é bom usar a forma cru, ok? Então, são essas, pessoal. Não se esquece, hoje é o terceiro muro, é o muro mais importante, é uma defesa mais importante contra a doença para o seu intestino, para os probióticos. O outro ainda tem 4 muros. Ainda eu vou fazer mais uma mulo extra para crianças, ok? No último vídeo eu vou falar sobre crianças. Então, compartilhe com seus amigos no redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp com seus amigos para ajudar mais gente. Nessa hora, precisamos, mais uma vez, unir isso que vencer qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dilúvio, né? Que a fortaleza está dentro de você, é sua imunidade, ok? Obrigado.